Então nós vamos hoje receber o nosso milagre. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Grande Deus e Pai Celestial. Nós vamos agora pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero pedir a Raquel para vir aqui. Esse é o lado da Marta, quando ele sai, ele não volta a imagem. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vamos ler aqui, narrar a palavra, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Se alguém estiver nos ouvindo e quiser acompanhar a palavra, o momento é esse de participar desse banquete celestial. Louvado seja Deus, Ora, irmãos, rogamos vós pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Louvado seja Deus. Paulo estava esperando ali desejo, Louvado seja Deus, de se reunir com Jesus Cristo, Aleluia, pela vinda dele, que aqui Paulo está falando, já dos tempos finais. Que não vos movais, que não nos movais facilmente do vosso entendimento, que nunca você deixe o seu entendimento ir embora, nunca se desliga dele, procura sempre segurar nas mãos do Senhor e pedir a Deus que o entendimento, para as coisas dos céus é de suma importância na vida, do Senhor, na vida daqueles que servem o Senhor. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Que não venhamos nós perturbar, não venhamos nós nos perturbar, quer por palavra, por espírito, Louvado seja Deus, por epístola, mas que nós venhamos nos manter na palavra, manter com decência, como Pedro fala, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Se tentarmos estribar demais no conhecimento e deixar a graça, vai ficar faltando alguma coisa. Mas se também deixarmos, a graça e se estribar no conhecimento e vice-versa, vai sair do mesmo jeito, vai ficar faltando alguma coisa. Então, Pedro instrui que deve crescer ambos, na graça e no conhecimento, para que não fique, a desejar alguma coisa. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha que isso aqui é muito forte. É o que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas sendo enganadas, de tal forma sendo levadas por qualquer doutrinação, por qualquer discurso, por qualquer, arranjos que se criam por aí, e joga, porque a tendência do ser humano é gostar de tudo mais belo, uma casa mais bonita, um templo mais belo, uma catedral, enfim. Mas o apóstolo Paulo diz para nós se precaver contra tais homens que viria surgir quando os dias estivessem aproximando do fim, narrando discursos belíssimos, falando bonito, se apresentando como que se fosse realmente,
pessoas de Cristo, né? E que nós tivéssemos cuidado, muito cuidado com isso, porque, né, através desses discursos, eles iriam enganar muita gente através de doutrinas, né, através de liturgias, né, através de muitas liturgias, eles iriam enganar a muita gente, tirar muita gente da palavra de Deus e da presença de Deus. E aqui está dizendo, o versículo de número 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos parar um pouquinho e meditar. Mesmo você, minha esposa, que é ainda jovem na minha presença, no quesito idade, né? Sou mais velho do que vocês, o dobro, né? Mas no tempo de vocês mesmo, vocês é capaz de lembrar que ainda existia um pouco mais de lealdade, um pouco mais de seriedade. Não era o céu, não era o paraíso, porque Deus, no princípio, Satanás começou a destroçar com o ser humano e a colocar a infidelidade, né, dentro do coração humano. Você vê que lá, quando foi construído a Torre de Babel, Nimrod, né, iludiu todos aqueles homens a construir aquela torre para chegar até Deus, no intento dele para desafiar a Deus. O primeiro anticristo que manifestou na terra foi Nimrod, né? O primeiro anticristo que manifestou na terra. O próximo anticristo que vai manifestar é o homem do pecado, da iniquidade, é o governo mundial, né? É ele que vai maltratar todos aqueles que não subirem com Cristo no arrebatamento da igreja. É ele que vai destroçar com o ser humano que permanecer aqui nessa terra, sabe? Após o arrebatamento da igreja. É ele que vai colocar na cabeça dessa gente que ficarem que ele é o Messias, o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Ele vai salientar tanto contra Deus, contra a divindade celestial, que diz a palavra que ele vai entrar no Santo dos Santos e ele vai morrer lá, mas ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, aí é que bilhões de pessoas vai voltar para ele venerá-la, sabe? Vai venerar ele, vai ter ele como Messias, como Filho de Deus. Vão dizer, esse é o cara, esse é o Salvador. Você entendeu? Né? Porque o arrebatamento já aconteceu e os que ficarem vai ficarem numa tremenda revolta, né? E esse anticristo, ele vai aproveitar da vulnerabilidade do povo que ficar e vai manipular, dizendo que ele vai organizar o mundo, que vai ter igualdade para todos, que vai ter isso mais aquilo, mas é um período muito curto, de 3 anos e meio, que ele vai manipular as pessoas, e depois então ele vai começar a maltratar, a destroçar, a decapitar, a passar pela guilhotina. Você entendeu? Porque ele vai querer obrigar muitos a aceitar a marca da besta, né? E muitos vão recusar
Você está entendendo? Então todos os que recusarem aceitar a marca na testa ou na sua mão direita, ele vai matar. Ele vai mandar os soldados global, você está entendendo? Torturar de todas as formas, né? Vai ser um pesadelo a partir dos 3 primeiros anos e meio que o anticristo estiver reinando neste mundo, né? E está aqui dizendo claramente, Marta, quebra a bronca aí, sabe? Está aqui dizendo claramente para que ninguém vos engane, para que ninguém vos engane, porque a apostasia tem tomado conta do coração da humanidade, que é o que mais, entre todas o tempo que nós já tivemos, é o que mais tirou e o que mais está tirando as pessoas de estar na presença de Deus, de querer estar na presença de Deus, de querer andar, aleluia, segundo o propósito de Deus no coração humano. É o tempo, sabe, que o ser humano perdeu e está perdendo o restinho do amor, o restinho da fidelidade, o restinho da lealdade, sabe, o restinho do temor a Deus que ainda tem no coração de muitos. E falando assim, estou falando principalmente com a igreja, porque o mundo lá fora não conhece a palavra de Deus, não sabe nem direito o que eu estou falando aqui. Então estou falando mais com a igreja mesmo, né? Louvado seja Deus, que diz aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Daniel, lá no capítulo, parece que 10, ele falava sobre a apostasia. Ele falava que por multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos esfriariam. Muitos perderiam o amor pelo próprio Deus e pelo seu semelhante. Muito perderia o respeito. Muitos deixariam de amar, sabe, até os seus próprios filhos, as suas esposas. Filhos deixariam de amar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Por quê? Porque essa essência maligna manifestou outrora, lá atrás, há muitos séculos, e vem transcendendo gerações e nos alcançou hoje essa frieza de coração, essa frieza de alma, essa frieza que ninguém consegue amar o seu próximo, que ninguém consegue tolerar a fraqueza de alguém. Qualquer coisinha que alguém pratica, qualquer coisinha que alguém faz, acha que tem que metê-la numa prisão, acha que tem que matá-la, acha que tem que anular a sua vida por completo, que a pessoa não merece uma segunda chance. Já pensou se Deus pensasse dessa maneira? Já pensou se Deus tivesse olhado pelo mesmo ângulo que o homem olha? Será que se salvaria alguém se Deus olhasse da mesma forma que o homem vê? A intolerância, a falta de respeito, a falta de amor, sabe, a falta de fé, a falta de carisma, sabe, está dominando o coração humano, está tirando o coração, aleluia, do ser humano, que Deus deu toda a capacidade de raciocínio lógico, está tornando o ser humano pior do que os animais que são irracionais, sabe? Eu até ouso dizer
que no meu entendimento, a maior irracionalidade que tem hoje nos dias atuais são os seres humanos. Porque no meu tempo de criança, de jovem, não se via gato comer com rato, sabe? Gato mamar numa cachorra que tivesse ali, uma cadela que tivesse de filhotinho ali, tendo leite, né? Nas tetas. E hoje você vê gato mamar em cachorro, você vê gato brincar com cachorro, você vê gato brincando com rato. Mas o ser humano não quer se aproximar um do outro. O ser humano não quer ser leal ao próximo. O ser humano não quer amar o seu semelhante. Qualquer coisinha acha que tem que terminar a vida daquela pessoa porque aquela pessoa errou, porque aquela pessoa cometeu isso, porque aquela pessoa cometeu aquilo. E não é assim. Pedro, uma certa feita, chegou para Jesus e perguntou: Senhor, mestre, o Senhor pode me dizer até quantas vezes devemos perdoar o nosso semelhante? É só 7 vezes, Senhor? E Jesus, olhando para Pedro, disse: não, Pedro, não é só 7 vezes, mas é até 70 vezes 7 ao dia, se necessário for. Até 70 vezes 7 ao dia, Pedro, você tem que perdoar o teu semelhante, o teu próximo. Sabe, porque ele também é minha imagem, a minha semelhança. Sabe, eu não vim para os sãos de espírito, para os curados de alma. Eu não vim para aqueles que não têm nenhum problema, mas eu vim para os doentes. Eu vim para os escravos do pecado, para aqueles que foram enganados por Satanás e degradaram a sua moral, a sua vida, sabe? E saíram da presença de Deus e foram, cometer erros na vida. Deus mandou Jesus Cristo para essas pessoas. Deus mandou Jesus Cristo para recuperar o drogado, o alcoólatra, aleluia, para recuperar todos aqueles que, louvado seja o nome de Jesus, todos aqueles cuja esperança do coração for colocada na pessoa de Jesus Cristo. Não importa se a pessoa cometeu um erro, um furto, um latrocínio, matou alguém, traiu alguém, machucou alguém, falou de alguém, sabe, não importa. O Senhor veio para perdoá-la. O Senhor veio, aleluia, e disse na palavra: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não excluiu nenhuma classe de pessoa, ele não excluiu nenhuma nacionalidade, ele não excluiu naturalidade de estado. Ele disse: todo aquele que crê, aleluia, e for batizado será salvo. O branco, o negro, o mulato, sabe, ele chamou a todos pelo derramamento do seu sangue. Ele quer salvar o brasileiro, ele quer salvar o peruano, o boliviano, o venezuelano, ele quer salvar, sabe, o americano, ele quer salvar todas as nações do mundo. Sabe, Deus ama o ser humano incondicional do erro do ser humano. Basta que o ser humano venha ao arrependimento, chega ao arrependimento, basta que o ser humano, sabe, almeja no seu coração em deixar de pecar, em deixar de cometer os erros. Se Deus fosse confinar todas as pessoas que cometeu o pecado, como é o pensamento de outro ser humano, não se salvaria ninguém, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Eu não conheço um Deus que qualquer coisa que você faz, Ele vai te matar. Ele vai te confinar nas profundezas do inferno. Eu conheço um Deus que trará sobre a terra a sua justiça e derramará o seu furor e a sua ira, depois que Ele tirar a igreja da terra. Mas enquanto não tirar, a porta da salvação está aberta. Sabe, o Senhor está convidando todas as pessoas, todos os seres humanos, independente de nacionalidade, de naturalidade, de cultura, de nível social, de nível financeiro, sabe, independente de qualquer coisa. A Bíblia diz que por vontade do Pai, nenhum dos pequeninos se perderia. Por vontade de Deus, nenhum ser humano se perderia. Sabe, seria lançado nas profundezas do inferno. Porque Deus não fez o homem para ir para o inferno. Deus fez o homem e a mulher para ser os seus verdadeiros adoradores. Mas o homem tem deixado se levar pelo engano do diabo, pelas doutrinas falsas, pelas falsas narrativas que têm surgido nos últimos dias, pelas muitas religiões que apareceram nos últimos dias, pelas muitas coisas que não é nada condizente com a vontade de Deus, mas estão passando como que se fosse o Evangelho, e as pessoas não têm buscado sabedoria, discernimento de espírito, da palavra, não têm buscado a Deus para dar discernimento a elas, para elas ver em que barca elas estão entrando, se está entrando no verdadeiro barco da salvação, ou se está entrando em barcas furadas, barcas da perdição, que só leva o homem a cometer pecado e transgressão diante dos olhos de Deus, né? Está sem senha. É mesmo? Aleluia. Louvado seja Deus. É só passar pro lado. Aleluia. Então o que acontece? Acontece que muita gente não importa, aleluia, de observar a palavra, né? Louvado seja Deus, aleluia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, né? Hoje você evangeliza 1000, à noite vem um para o culto. Hoje você convida 100, não vem nenhum para o culto, sabe? O povo está assim. Quando Deus permite que um espírito imundo possessa alguém lá deles, aí eles correm. Ali tem um crente, lá tem um pastor, lá tem uma irmã, vamos lá, porque só eles que dá jeito nessa questão de espírito imundo, de demônio. E aí eles acreditam no crente, aí eles acreditam no Deus dos crentes ali naquela hora. Mas passou daquele momento ali, o crente vai lá em nome de Jesus Cristo, repreende aquele mal, a pessoa volta a ficar liberta. Passou daquele momento ali, acabou. Nem sequer à noite vem no culto para agradecer a Deus, porque nós não temos que receber agradecimento de ninguém. Nós só somos pessoas que Deus chamou, separou, convidou para a sua obra, para orar pelos enfermos, pelos cansados, pelos oprimidos, pelos fadigados. Nos chamou para ajudar a libertar essa humanidade cativa. Foi só para isso que Deus nos chamou, sabe? Mas quem tem que receber agradecimento chama-se Jesus Cristo de Nazaré, porque é Ele que derrama a unção do seu Espírito sobre o crente e faz o demônio sair, e faz a enfermidade sair, e faz o problema ser removido do casamento, da família, e faz o problema ser removido dos negócios, da empresa. É o Espírito de Deus que faz isso.
Nós não temos poder para fazer isso por nós mesmos, pelas nossas habilidades. Aleluia. Pode entrar, jovem, sentar aí. Viu? Louvado seja Deus, né? É o Espírito de Deus. Então nós não temos que esperar de ninguém, sabe, agradecimentos, honra, veneração, glória. Ah, esse pastor aqui, ele é o cara, sabe, esse aqui é bom. Não, bom é Jesus Cristo, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário, aleluia, para me dar a salvação e para dar a salvação a todos aqueles que crê nele, né? E muitos ficam aí tentando ser venerado quando Deus faz algum milagre através dele. Isso não pode acontecer. Isso não pode, sabe, ficar repetindo a vida toda na vida dos cristãos. Que nós temos que ter consciência, assim como Pedro e João, quando eles entrou no templo Formosa, que estava ali assentado aquele coxo, que todo dia alguém levava ele e punha lá para pedir esmola, né? Há muitos anos, aquela rotina, sabe? E um dia Pedro e João vai chegando para entrar no templo, aquele coxo olha para os dois e pede uma esmola, né? E a Bíblia diz que ele ficou, quando Pedro disse, olha para nós, a Bíblia diz que ele ficou olhando para Pedro e para João, esperando receber alguma coisa, mas Pedro disse para ele, olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante e anda, em nome de Jesus. E pegou na mão daquele aleijado, e ele firmou os tornozelos, levantou, e naquele exato momento ele começou a saltar, a andar, aleluia, a glorificar a Deus. Glória a Deus. Pelo poder de Deus na vida de Pedro. Mas não foi Pedro que curou ele, foi a glória de Deus remanescendo sobre a pessoa de Pedro, porque Pedro era obediente a Deus. Aí aquele povo lá, aqueles idólatras, os mesmos que quando Pilato apresentou Jesus e disse, olha, todo ano na festa da Páscoa nós solta um prisioneiro, vocês escolhem e nós solta. E dessa vez nós temos 2 prisioneiros, mas um eu não encontrei mal nenhum nele, não encontrei pecado algum nele. Esse é Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás era ladrão, era homicida, fazia todo tipo de perversidade, né? Estava ali preso. Como tinha que soltar um a pedido do povo, e o povo sempre foi duro de coração, sabe? Quando Pilatos dizia, quem quer que seja solto, eles gritavam unânime, Barrabás. E a Jesus, não, esse crucificai. Esse crucificai, nós queremos que solta Barrabás. E esse povo, muito deles estava lá no templo, quando Deus usou Pedro para curar o aleijado. E aí vieram correndo para Pedro e João, querendo venerá-la, querendo dizer assim, poxa cara, você é o tal, você curou esse aleijado, você é o homem. Sabe, Pedro repreendeu eles e disse, olha, muitos de vocês aqui estavam lá, vocês optaram para que Jesus Cristo fosse morto na cruz. Vocês pediram que soltasse um ladrão e condenasse a Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas eu quero vos dizer a vocês que aquele mesmo Jesus que vocês mataram lá no Calvário, é esse mesmo que curou esse aleijado. Porque nós, eu e João, nós não temos poder nenhum para curar ninguém, se Jesus não estiver em nós. Se o Espírito de Deus
não nos for concedido. Então vocês têm que crer nele, vocês têm que vir ao arrependimento e pedir perdão para ele, a quem vocês ajudou a matar, para que ele perdoe os seus pecados e vocês tenham parte no reino celestial, né? Então nós não podemos ser venerados. O qual se opõe e se levanta contra todo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse que eu estou falando, que está querendo ser como Deus, parecer com Deus, que vai assentar no templo de Deus e vai dizer que ele é Jesus, o Filho de Deus? De quem eu estou falando nesta noite? Do anticristo, do homem do pecado, do homem da iniquidade, o qual Satanás vai transferir um poder tão grande para a vida dele, que ele vai governar o mundo inteiro. É chamado o governo mundial. E esses dias estão aproximando. Esses dias estão chegando. É chamado o homem do pecado, o homem da iniquidade. Ele vai enganar tanta gente, porque Satanás vai conceder a este homem um poder, que ele vai botar a mão para o céu e dizer: cai fogo. Vai cair fogo. Ele vai curar pessoas igual Jesus curou, porque ele quer fazer as coisas que Jesus fez, porque ele fazendo assim, ele vai enganar a muitos bilhões de pessoas, vai passar para o lado dele dizendo: rapaz, esse cara é Jesus, esse cara é realmente o Filho de Deus, esse cara é o Messias que nós estamos esperando. E assim ele vai confinar bilhões de pessoas às chamas do inferno, a uma eternidade de sofrimento na chama do inferno. É tão tenebroso, Pelé e amigo que está aqui, Eduardo, que a Bíblia disse... Eduardo Gonçalves. Isso, que a Bíblia disse que lá é onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. O fogo nunca se apaga, o fogo do inferno. E o bicho nunca morre. Que bicho é esse? A alma do qual for lançado lá. Vai ser sofrimento eterno. E esse homem da iniquidade, ele vai se levantar contra tudo o que se chama Deus. Ele vai proibir. Após Jesus tirar a igreja da terra, ele vai enganar 7 anos. E depois ele vai entrar aos 3 anos e meio. Ele vai tolerar 3 anos e meio, enganando. Depois ele vai colocar uma lei totalitária, que não vai ter mais. Você não quer receber a marca da besta, você não quer ceder, você está entendendo? Não, aí não vai ter mais tolerância, aí ele vai torturar. A polícia vai ser uma só global, a religião vai ser só uma. Ele vai levantar uma grande estátua dele próprio e obrigar o povo a venerar aquela estátua, ter ele como Deus. O anticristo vai fazer isso, está escrito aqui na palavra do Senhor. Pastor, vou dar uma coisa para o senhor, que você não vai achar ruim, não? Não, de jeito nenhum. Porque, por exemplo, assim, nós somos seres humanos, tem problemas. Você sabe que... Isso. Que de droga, isso. E cachaça, porque Deus é tão maravilhoso que Ele deu a própria Filho dele para nós que mereça, mas tem a vida eterna. Mas distingue isso para mim. Eu acho que Ele é tão maravilhoso que deu tudo pra gente. É bom para nós todos. Eu vou te responder tranquilamente, em nome de Jesus. Deus, Ele mostrou... No momento, eu não ajudar meu filho, não, hoje se vira. Hoje, nosso mundo não vive hoje, mas cada um se virar para um lado. Você sabe por quê? É porque Deus, Ele deu Jesus para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí diz assim, que Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Mas Deus, sabe, quando Deus
fez tudo isso em favor do homem, Satanás começou também a criar um reinado para destroçar o homem, para tirar o homem de fazer a boa ação diante dos olhos de Deus e colocar o homem para fazer más ações. Você está entendendo? Por exemplo, veja de um homem optar por tomar um copo de vitamina, um suco, um refrigerante, Satanás faz ele tomar uma dose de cachaça, um uísque, uma champanhe, uma cerveja. Você está entendendo que são embriaguez, né? Veja do homem pretender, por exemplo, ter a sua própria esposa para que ele se contenha as suas relações sexuais com a sua própria esposa, casada, matrimoniada, que é do agrado de Deus, ele sai por aí ficando com uma e com outra, cometendo pecado. Você está entendendo? Então, quer dizer, Satanás, ele viu que Deus privilegiou o homem de tal modo que ele criou também imediatamente uma estratégia para destruir o homem. Você entendeu? Para manipular a mente humana e o coração humano e fazer as pessoas fazer o contrário à vontade de Deus. Por exemplo, aqui, Deus fala que o homem não pode mentir. Ainda fala aqui no livro de Marcos que o pai da mentira é Satanás. E todo que comete a mentira se constitui filho dele. Deus fala para o homem não mentir. O que é que Satanás faz? Faz o homem mentir. Deus fala contra a embriaguez. O que é que o diabo faz? O homem se embriagar, né? Aí o próprio Satanás, ele foi criando outras coisas e colocando na mente humana para praticar, para usar. Você está entendendo? Para deixar de crer no poder de Deus e tudo. Aí o que é que Deus fez? Já que o homem se contaminou com a essência do meu opositor, que é o diabo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a ele o livre arbítrio, porque se eu falar assim, você tem que andar no meu caminho, senão se você não andar você vai ser morto. Deus seria desleal com o ser humano, seria uma ditadura, né? Baseadamente como alguns regimes, né, que tem no mundo, né? Totalitário. Então Deus não seria aquele Deus de amor, de misericórdia, né, de lealdade, de longanimidade. Ele se tornaria um Deus bruto, ignorante, que obrigaria o ser humano a fazer de qualquer forma aquilo que talvez não estaria dentro do coração do ser humano. Talvez o ser humano ia andar na presença de Deus, mas contrariado, porque o seu palpite era de andar em outros caminhos, de praticar outras coisas. Então o que é que Deus fez? Então eu vou dar ao homem e à mulher o livre e arbítrio, né? O poder de decidir o que ele quer fazer, que caminho ele quer seguir. Mas sabendo o homem que se ele me seguir, ele terá salvação eterna. E se ele não me seguir, ele terá condenação eterna, porque o diabo foi lançado do céu, porque ele tentou ser igual a Deus. Era um anjo que tinha inveja. Era um anjo, né? Era um anjo. Não tinha mais poder a ele. Isso. Ele revoltou contra Deus. Exatamente, ele revoltou contra Deus e criou um exército de demônio para confinar as pessoas, né, ao inferno. Aqueles que se enfraquecessem, deixassem de olhar para Deus e olhassem para ele. O homem tem liberdade, Pelé. Você é uma pessoa muito especial para mim. Você entendeu? Um dia, se você dialogou com ele, conversou com ele, eu só tive felicidade. Um dia, 2 dias que eu visitei ele, minha vida mudou 2 minutos. Amém. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, né? Fico muito feliz, por isso que eu... Viu? E nós estamos hoje, o tema da palavra que nós estamos falando é sobre isso. Você entendeu? Então aqui diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, que é o diabo, o anticristo, o governo mundial. Satanás vai transferir para ele o poder, você entendeu? E ele vai odiar todas as pessoas que falarem em Deus durante o período do governo dele. Ele vai matar, ele vai torturar e matar, você entendeu? Porque o diabo odeia Deus.
Você entendeu? Era um anjo que tinha inveja dele. Era um anjo que invejou a Deus. Invejou dele, que Você- Deus né? tinha mais força que ele. Exato. Invejou contra Deus. Né? Tudo que se chama Deus, A Bíblia fala todo dia. né? Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O diabo vai fazer isso, utilizando um corpo humano, uma mente humana, utilizando um homem, sabe? Que vai querer passar como se é Deus na vida do povo. E ele já está passando indiretamente, embriagando as pessoas com os prazeres do mundo, com os prazeres da carne, com a concupiscência dos olhos, né? Com tudo que é de mal, sai da onde? Sai do inferno. O diabo é que cria os métodos para ludibriar a mente humana e fazer o homem passar a se sentir prazer no pecado, passar a gostar do pecado. Ô pastor, mas por exemplo, assim, me explica uma coisa aqui. Se eu puder, eu explico. É, porque muitas vezes a gente tem uma força de ir na igreja, aí convida a gente não tem aquela força de... Aí tem hora, não vou falar pra você, ou eu não mentir pra você, nós já... Isso, influímos Entendo. aos status negativos. Entendo, entendeu? E a gente teve a força de Vir aqui, ouvir. E eu também, o Eduardão, vamos não. Eu falei, não, eu vou lá, porque Pois é. eu senti uma presença, mas... Você sabe o que é isso? Eu já entendi o que você quer falar. E pra mim hoje, só teve felicidade. Né? Eu vim, minha habilitação que tá no meu bolso, meu documento que tá no meu bolso. Benção. Que eu vim cá, porque eu não tinha força de ir lá fazer essas coisas. Hoje eu tive força de ir lá embaixo. Né? Eu falei, Deus vai me abençoar por causa da sua... Louvado seja Deus. Né? Então, Pelé. Eu boto que eu dar pro seu. Então, Pelé. Aí, hoje eu tirei, ó, meu documento é tudo aí. Benção. Tava sem documento e nada. Né? Fui lá buscar. É porque eu senti. Porque se o cara ficar só pro capeta, com o diabo, ele não tem nada. Né? Se procurar Não, o Deus, ele tem felicidade. É por isso que eu senti. Vou lá de todo Eu acho jeito. que uma pessoa te ajudou também, que foi o gordinho da porra. Por que você tem vindo aqui ouvir a palavra? É porque eu senti. Porque o Espírito Santo de Deus está voltando a trabalhar na sua vida, a quebrar os grilhões. O que é grilhões? São ferramentas do mundo espiritual sobrenatural que nós não vemos com esses olhos carnais, sabe? Que o diabo tem para amarrar você no mundo do pecado lá fora. E a partir de que o homem e a mulher começam a sentir prazer em ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a libertar ele. O Espírito Santo começa a visitar ele. O Espírito Santo começa a guardar ele do mal. O Espírito Santo começa a fazer uma restauração na vida dele ou dela, sabe? E as forças vai voltando aos poucos. Aos poucos, talvez você ainda saia daqui hoje e pode usar alguma coisa. Você está entendendo? Mas o Espírito de Deus, ele já está te concedendo força. Ele já está trabalhando em prol da sua restauração, voltando às suas habilidades normal de um ser humano ativo, inteligente, que sabe o que é certo e o que é o errado e que vai passar a ter prazer em fazer aquilo que é certo na presença de Deus. Você não está vindo aqui porque você quer brutalmente na sua pessoa, eu vou lá. Você está vindo aqui porque o Espírito de Deus está te trazendo aqui. Você está entendendo? Porque o homem em si ele não faz nada que é bom. Quando o homem faz uma boa ação, chama-se o Espírito de Deus trabalhando nele. Você está entendendo? Então você está vindo aqui porque o Espírito de Deus já está decretando a sua libertação, a sua restauração, te voltando, aleluia, para os tempos passados da sua vida, quando você não conhecia droga, não conhecia álcool, não bebia, não fumava, não brigava. Você está entendendo? O Espírito Santo é ele que tem o poder
de fazer isso. Nós só oramos, nós só pregamos a palavra, nós só aconselhamos, mas a obra quem faz é o Senhor dos Exércitos. Amém. Aleluia. O Eu Sou me enviou. Aquele que era, que é e eternamente será Deus dos céus e da terra. Amém? Eu fico tão feliz por ontem. Ontem eu falei assim, eu bebo todos os dias. Amém. Aí eu falei assim, eu não estou bebendo, não. Como é que eu vou fazer? Né? Para bem dormir. Eu dormi, a vida tão Pois é. tão feliz. É o Espírito Santo te trazendo. Eu tão feliz, mas eu falo para você, não vou falar que eu vou beber hoje, vou beber mais. Não. Mas trouxe a felicidade que... O que importa é que Deus está te visitando através do seu Santo Espírito. Amém? Você também. Né? Louvado seja Deus, né? Vamos lá. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Jesus já falava sobre o que vai acontecer no fim. Ele anunciou, pregou, ensinou os discípulos, os apóstolos e tudo, e mandou que eles pregassem avisando o povo que o fim daqueles que optassem em andar com Deus, servir a Deus, seria muito glorioso, mas o fim daqueles que renegassem a Deus seria muito tenebroso. Deus nunca deixou o homem enganado. Se você ler a Bíblia, você vai ver os dois lados da moeda, porque Deus botou tudo aqui. Você está entendendo? É só você ler a Bíblia, você vai ver os dois lados da moeda, né? Quando ainda estava convosco, falando de Jesus, ensinando tudo isso para os discípulos. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O tempo só foi manifestado como assim? Para saber o que detém, você está entendendo? Deixa eu voltar aqui de novo, porque eu já baguncei aqui. Volta aqui para mim. Está sem senha. Quem vai deter o anticristo? O anticristo? O anticristo é o homem do pecado, da iniquidade. É o que vai governar o mundo inteiro. Vai ter, Pelé, um só homem que vai governar o planeta. Todos os países do mundo vai ser governado pelo anticristo. É um só homem dominado pelo Satanás e vai governar toda a terra. É o governo mundial, chamado de governo mundial. Então, quem é que pode deter ele? Só um. Após o Senhor tirar os que servem a ele dessa terra e levar para o céu, aí vai começar esse tempo de tenebrosidade, sabe? Que é o governo do anticristo. 3 anos e meio ele vai ser maleável, enganando as pessoas, prometendo prosperidade, igualdade, prometendo que vai ter comida para todo mundo, porque vai ter fome na terra. Vai ter guerras, e quando se tem guerras mundiais, falta tudo. Falta comida, falta tudo. Tá? Então vai ter fome na terra e tudo. E o que o anticristo vai fazer? Ele vai prometer à multidão: eu sou o Cristo, eu sou tal, eu vou organizar tudo, vocês vão ter tudo. E eu sou o Cristo, Filho de Deus, enganando. Olha aí para vocês verem, vai botar a mão para o céu, vai cair fogo. E o povo vai acreditar. Ele vai fazer milagre, como Jesus fez milagre, faz até hoje. Ele vai fazer também para enganar, para fazer aquele povo acreditar que ele é o Filho de Deus. Mas depois de 3 anos e meio, ele não vai ser mais aquele governo, aquele homem maleável. Aí ele vai mostrar as unhas. Você entendeu? Que ele é verdadeiramente o homem da iniquidade, do pecado, o mal. Sabe? Que vai destroçar com o ser humano, vai torturar, vai matar, vai confinar o ser humano nas guilhotinas. Vai detonar. Você está entendendo? Esse é o anticristo, que vai vir tentando passar como Cristo. E ele vai criar uma guerra
chamada de Gog e Magog, Eu gosto de Magog, distingue para mim essa palavra. certo? O que significa Gog e Magog? Gog e Magog significa um príncipe, ou um rei, ou um presidente de um país que vai convencer outros 9 países para se revoltar contra Israel e vai invadir Israel. Você está entendendo? Vai ser uma guerra generalizada, vai morrer gente demais. E o anticristo lá no meio, vivo, mentindo e operando milagre. Então é quando Jesus vai descer, montado num cavalo branco, com um cinto de ouro atravessado no peito, com a coroa de ouro sobre sua cabeça, com a espada na mão. Você está entendendo? E milhares de cavaleiros vindo junto com ele, anjos e aqueles que subiram daqui com ele no arrebatamento também vão vir com ele. E ele vai chegar diante do anticristo, certo? E com o sopro da sua boca, com língua de fogo, ele vai matar o anticristo. E a besta, que é aliada do anticristo, você está entendendo? E todos os seus aliados, todos os que deixaram de acreditar em Deus, e vai lançar no lago de fogo, aonde é o final de todos aqueles. Aí, o que aconteceu? Essa guerra vai eliminar todo ser humano que ficou na terra. E agora aquele povo que subiu daqui no arrebatamento com Jesus, que foi salvo, vai habitar na terra. É quando a Bíblia fala, lá em Apocalipse 21, depois você lê lá, você tem Bíblia, em Apocalipse 21, 22, você vai ver lá. Eu pedi a Bíblia. Pois é, você vai ver lá, Jesus descendo com a igreja, matando o anticristo com o sopro da sua boca, e a besta e os seus aliados, e lançando no lago de fogo. Você está entendendo? E agora o povo que daqui subiu com Cristo vai habitar na terra com Jesus Cristo, porque o pecado já foi extirpado da terra, já foi eliminado. Vai tornar ser uma terra santa, você está entendendo? Para o povo de Deus. Que terra mais santa que nós temos? Nós temos milho, temos mandioca, temos abóbora, tem tudo. Mas tem o pecado, tem a falsidade, tem o assassinato. E naquele tempo não vai existir mais. Você está entendendo? Porque tudo isso vai ser eliminado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Apocalipse fala assim, no final dos tempos, pais matando filhos, filhos matando pais, e acontecendo outras coisas. Me explica, por que tempos são hipócritas assim? É porque não dá ouvido à palavra de Deus, não cede o coração para Deus, e acha que o mundo é o deleito dele. Acha que o mundo tem tudo que ele precisa, e vai fazer a vontade do mundo. E a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Lá em Tiago capítulo 4, diz, se alguém amar o mundo, constitui-se inimizade contra Deus. Por quê, Pelé? Porque esse mundo, a Bíblia diz que já é do maligno. Por que esse mundo é do maligno? Porque Deus entregou a Adão e Eva lá no Éden. E eles pecaram contra Deus e entregou o mundo na mão de Satanás. É por isso que está essa marafunda que está a humanidade. Todo mundo era para ser igual ao outro. Todo mundo. Nem ia ser rico mais que o outro. Todo mundo Isso, é para viver tranquilamente igual, mantido por Deus. Aí Adão e Eva pecou. Exato. Entregou o mundo na mão do diabo. Então quem ama o mundo ama o seu dono. Ama o diabo. A Bíblia diz também que aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então se você ama o mundo, o seu coração, todo mundo, está em Deus. Mas por exemplo, né? A gente ama o mundo, não é quando a gente quer. Não tem exemplo não, mas a gente gosta de beber, gosta de curtir, gosta de ficar para na farra. Amar o mundo. É porque... Está amando o mundo e as suas concupiscências pecaminosas. Mas por que tem uma pessoa mais forte para
ter uma possibilidade de ajudar a gente para ter outra personalidade mais diferente. Para isso é que Deus, Pelé, é que Deus mandou Jesus, ele iniciou a igreja lá em Israel, chamou o apóstolo Pedro e disse: Pedro, tu és duro, tu és comparado como rocha e pedra, mas em ti eu edifico a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não vão prevalecer. Você junta todos e vai evangelizar todos os lugares, começa pela Samaria, Galileia, Cesareia, e vai Judá, e vai evangelizar toda criatura, para que este evangelho chegue até os confins da terra, que somos nós, considerados os confins da terra. Então essa graça nos alcançou. O evangelho chegou a nós, chegou às outras nações, aos outros países. É a graça de Deus. Você está entendendo? Agora cabe nós acatar o evangelho, ler, guardar no nosso coração e obedecer, ou nós desobedecer. Você está entendendo? E para isso foi que o Senhor mandou que havesse, que multiplicasse os cristãos na terra, e que cada um atendesse o seu chamado para pregar o evangelho, para anunciar. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Estou anunciando para vocês, estou anunciando para os que estão aqui perto nas suas casas. Para Jesus, para nós todos. Né? Sua felicidade. Você entendeu? Felicidade, né? Eu estou anunciando a palavra e ensinando vocês o que o homem tem que fazer para encontrar com Deus. Mas todo ditado diz assim, né? Não só de pão viverá o homem, de tudo parágrafo sai da boca. Sai da boca de Deus. Eu vou trazer meu celular, não vai estudar, eu gosto de estudar. Você entendeu? Uma pessoa. Ó, vou te mostrar aqui, em Isaías capítulo 59, diz assim: olha, eis que o Senhor não está com as suas mãos agravadas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Mas, observa só, mas as vossas iniquidades. O que é iniquidade? Pecado. Iniquidade é o cara de menor. Não, Pecado. Não, pecado. Iniquidade é pecado. Quando você opta, quando você dá privilégio ao pecado, a praticar tudo que é pecado. As vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado faz com que o Senhor encubra o seu rosto e não vos ouça a sua oração, porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele quer recuperar o pecador, ele quer livrar o pecador de ser confinado nas mãos do inimigo. Ele quer salvar você, como quer salvar qualquer outro que está aí fora. Você está entendendo? Mas cabe você abrir o coração para ele, convidar com seus lábios. Não é porque eu te convido, outro convida, ou uma mulher te convida. Não, é você que tem que parar e pensar. Abrir o coração para Deus e convidar: Senhor, Senhor, eu pequei, eu errei, eu cometi isso, mais isso, mais isso. Mas a palavra do Senhor disse que o Senhor veio para salvar os pecadores. E eu cansei do pecado. O Senhor me perdoa? O Senhor trabalha na minha vida? O Senhor me livra dessa escravidão? Põe meu nome no livro da vida, Senhor, e da agora em diante o Senhor será o meu Deus, o meu Salvador, o Salvador da minha alma. E Ele passa a ser. Mas você tem que convidar com o seu coração, com os seus lábios, com a sua mente. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer a presença do Pelé, do senhor também, Eduardo. Vai ter muita presença de mim. Quero dizer, Pelé, quero dizer que se todo mundo que visitasse a igreja, tem muita gente aqui, e se todo mundo que já estão na presença de Deus interagisse como você está interagindo, era muito bom, porque só assim você aprenderá mais depressa. Tem gente que fica calado o culto todo, tem medo de perguntar para o pastor isso, tirar uma dúvida, dar uma sugestão. A interação de uma pessoa no quesito a palavra de Deus, isso te ajuda muito você aprender.
Você entendeu? Eu gosto de perguntar. É muito bom, você entendeu? É muito bom, viu? Pastor Wes lá, Pastor, lá eu gosto você de me conheceu, você conheceu uma pessoa de Jesus que Jesus nunca me mandou. Amém. Falar uma coisa Vai pra trazer você. mais gente aqui pra cá. Amém. Pode trazer que nós estamos aqui Bora fazer um para orar, para interceder, para suplicar a Deus em favor de todos, para ver todos vir ao arrependimento e voltar para o Senhor. Amém? Mas é fácil não. Viu? Não, fácil não é, mas não é impossível. Tentou me derrubar, vamos É. derrubar eu não. Viu? Não é impossível, porque Deus é mais poderoso do que Satanás. É tudo. Deus é poderoso do que todos e todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe o Pelezinho, Deus abençoe o Eduardo, Pastor, Deus abençoe minha cunhada. Próximo culto agora vai ter o... Amém, muita viu? gente, vou chamar muita gente. Amém, viu? Pode vir. Deus abençoe minha esposa, meu filho, abençoa os moradores dessa cidade, sabe? Todas as pessoas em nome de Jesus, que o Espírito de Deus leva uma mensagem de vida, fé e esperança, dando paz nos corações humanos e fazendo com que, aleluia, as pessoas venham se restaurar na presença de Deus, em nome de Jesus. Põe sua mão para cima, pode? E o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Está terminado este culto, é o 10º dia do projeto, a campanha dos 12 dias consecutivos, reverenciando os 12 meses do ano, né? Sou o pastor José Lopes, esse ministério é a Assembleia de Deus de Alvorada, Tocantins, tendo como presidente pastor Pedro Bispo Tavares e Lucélia Bispo, pastora e cantora na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Obrigado.